Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nessa série de Natal, hoje quero compartilhar com você a respeito do nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 57 até o 66. Vamos para essa preciosa porção das Escrituras. Assim diz o verso 57. A Isabel cumpriu o seu tempo de dar à luz e teve um filho. Que maravilha foi a promessa que Deus cumpriu. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Ele disse para Zacarias, lá no templo em Jerusalém, que ele teria um filho. Ele duvidou, ele ficou mudo por causa disso. Ele não pôde se comunicar, mas Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus, Ele é fiel no que Ele fala. E chegou o tempo. Isso me chama a atenção, cumprindo-se o tempo. Lembre-se que promessas e tempo estão ligados. Deus pode prometer algo hoje para você, mas não significa que Ele vai cumprir hoje. Lembre-se que também promessa tem a condição de que nós possamos nos acoplar, nos acomodar dentro do propósito de Deus para o cumprimento da mesma. Deus cumpre o que promete. Lembre-se de algo muito importante que podemos aprender aqui do versículo 57. Se Deus tem feito promessas, e Ele sim tem feito, na sua palavra tem promessas para todos os dias do ano. Deus é um Deus de promessa e de cumprimento das suas promessas. E Ele determinou o tempo. Lembre-se disso. Deus não se esqueceu de você. Se Ele falou com você, se foi Ele que falou, se não foi uma falsa profecia, cuidado, muita atenção, que você pode ouvir algo que venha do coração do homem, uma palavra, uma profecia, uma direção que venha do coração do homem e que não seja de Deus. Pessoas que falam em nome de Deus, e aí então você toma como palavra de Deus. Muito cuidado quanto a isso. Lembre-se que Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Ele não tem responsabilidade, Deus não tem compromisso com pessoas que falam no nome dEle quando Ele não mandou a palavra. Lembre-se bem disso. Mas quando Deus promete, como foi o caso para Zacarias, Ele, no tempo certo, Ele vai cumprir. O tempo aqui, a palavra que aparece aqui, ela tem a ver com o Cronos, que quer dizer o tempo nosso. E Deus tem um tempo chamado Kairos, que é o tempo exato, quando o relógio de Deus se encontra com o nosso. Aí será o cumprimento da promessa. Louvado seja Deus. Cumpriu-se o tempo. Chegou o Kairos de Deus no Cronos. E o que nós devemos fazer até que chegue esse momento? Devemos seguir confiando e vivendo na espera do cumprimento da promessa. Deus é fiel. Confie nele. Ele foi fiel com Zacarias, ele foi fiel com Isabel. E então eles tiveram um filho. O milagre aconteceu. Diz o versículo 58 que ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e o participaram do seu regozijo. Aqui eu aprendo algo que quero compartilhar com você, que é que eles se alegraram com a alegria de Isabel. Romanos capítulo 12, verso 15 diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que texto maravilhoso! Que bênção! Como é precioso quando você vê o teu vizinho alcançando uma grande bênção, como era o caso de Isabel, de Zacarias, já avançados em idade, ela era estéril, e agora Deus fez o milagre de dar a eles um filho. O que os vizinhos fizeram? Se alegraram, participaram do seu regozijo. Os familiares, os amigos, todos vieram com muita alegria. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se alegra com a alegria dos demais? Responda para você mesmo.
Quando você vê um irmão abençoado, uma irmã abençoada, quando você vê um casal feliz, quando você vê uma família, quando você vê uma igreja, quando você vê alguém que está desfrutando das bênçãos do Senhor, você se alegra? Outra pergunta que você pode responder para si mesmo: você se entristece com a tristeza dos demais? Quando alguém está em luto, quando alguém está chorando, você se compadece, você apoia? Sabe que a pessoa que vive fora do reino, ou a pessoa que vive na carne, ela se alegra com a tristeza dos outros e se entristece com a alegria dos demais. Sabe que um dos grandes erros da família, dos pais, por exemplo, já começa na infância, quando a criança ela é ensinada, por exemplo, que o meu irmãozinho vai fazer aniversário, mas eu tenho que ganhar também um presente, também tenho que ter um bolo, também tenho que ter uma vela. Se você faz isso, você está cometendo um erro, porque você não está ensinando o teu filho ou tua filha a se alegrar pelo irmão dele, o irmão dela, a irmã. Não está ensinando ele a que ele não seja o centro das atenções. Não é o momento dele, é o momento do irmão, é o momento da irmã, é o momento de se alegrar pela alegria do outro que está fazendo aniversário. E nós cometemos erros desde a infância, desde os pais para com os filhos. Esse é um pequeno exemplo para que a gente possa entender porque depois pessoas crescem e elas não conseguem se alegrar com a alegria dos demais. Esse é só um motivo, tem muitos outros. Mas os vizinhos, os parentes, os amigos, eles se alegraram. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Essa é a segunda lição que podemos aprender aqui no nosso devocional hoje. Versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. 8º dia. Todo homem judeu, ele era circuncidado ao 8º dia após o seu nascimento. Isso era um sinal da aliança de Deus com o seu povo, Israel. A gente vê isso em Gênesis capítulo 17, versículo 10 a seguir. Quando Deus fez uma aliança, Ele instituiu a circuncisão. Esse era um símbolo de aliança. Assim também mandava a lei em Levítico 12, verso 3. E nós vemos também que quando completou os 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Lucas 2, 21. Jesus também foi, como um judeu, também foi circuncidado. A circuncisão, então, era um símbolo de aliança. Nós aprendemos no Novo Testamento que aos que não são judeus não tem a circuncisão, mas sim a apresentação da criança no templo, como aconteceu em Lucas 2, verso 22. Levaram o menino ao templo para o apresentarem ao Senhor. Porque não entra a circuncisão? Porque não é um pacto, uma aliança para nós que não somos judeus, certo? Porque também não se batiza uma criança, porque o batismo é para arrependimento. Então não se faz isso com uma criança, ela não tem consciência ainda do pecado, ela não pode confessar ainda Jesus como seu Salvador. Mas sim, aqui podemos aprender no verso 59 que podemos apresentar nossos filhos ao Senhor. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, esse é um passo importante, que nós possamos consagrar nossos filhos ao Senhor, ensinar a eles o caminho que eles devem andar. Era isso que Zacarias e Isabel estavam comprometidos. Você como pai, você como mãe, tem feito esse papel, tem cumprido essa missão de ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Agora, ainda no versículo 59, nós vemos que haviam influências, palpites, sugestões. Todos queriam que o nome da criança fosse como do pai, porque esse era o costume, era normal. Então eles estavam dizendo, olha, tem que se chamar Zacarias. Mas aqui nós vemos algo importante. Nós devemos ter cuidado com os palpites, com as sugestões, com as opiniões, com as influências externas. Deus tem algo para nossos filhos, Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim. E nós devemos entender isso.
Cuidado com as influências. Não deixe que as pessoas definam o que você deve fazer, que definam o teu nome, o teu chamado. Deus usa pessoas para confirmar o teu chamado. Deus usa a mim como pastor, a igreja, a liderança, para confirmar o chamado que Ele colocou no teu coração. Louvado seja Deus. Mas cuidado com os palpites. Tem muitas pessoas sendo guiadas por opiniões humanas e elas estão longe dos propósitos de Deus. Aqui estava vendo essa influência. Mas no verso 60 veio a resposta. De modo nenhum, respondeu Isabel. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Olha só, João? Como assim? João não é um nome que tem a ver com a família. Mas ainda que o significado é maravilhoso, quer dizer, Jeová é um doador gracioso, o Senhor Deus é bondoso, mas não tem nada a ver com a família. Agora, Zacarias e Isabel se lembraram de algo. Quando o anjo Gabriel tinha falado com eles, com Zacarias, olha lá em Lucas 1, verso 13, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Sabe, uma coisa que nós não podemos esquecer, e fica como uma lição para nós aqui também, mais uma, é do que Deus falou lá atrás. Agora que Ele cumpre a promessa, cuidado para que as influências não desviem você do propósito. Então, a promessa se cumpriu, mas você pode deixar de viver o propósito porque se esqueceu da orientação, da direção que Deus te deu lá atrás. Muito cuidado com isso. E eles foram cuidadosos em lembrar, Gabriel tinha dito que tinha que ser João, palavra de Deus, e nós vamos manter isso. Ainda que a gente não entenda, ainda que não seja um nome popular, familiar, mas nós vamos chamá-lo de João. Seja firme quando Deus te dar uma palavra. Não deixe que influências te desviem do propósito. Guarde bem isso. Verso 61. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Aqui novamente, as pessoas estavam dizendo, e é verdade, Zacarias, por exemplo, ele era sacerdote de família sacerdotal. Isabel, de família sacerdotal. Então, João deveria ter um nome parecido da parentela e, consequentemente, o seu propósito de vida deveria ser supostamente ligado ao chamado do pai. O filho de sacerdote tinha um chamado para ser profeta. Parece que Deus errou o endereço? Parece que Deus mandou a criança no lugar errado? Não. Ele nasceu para ser diferente. Louvado seja Deus. Sabe que Deus não errou quando projetou você. Deus não errou quando escolheu o teu pai e tua mãe. Deus não errou quando escolheu o teu lar e a tua família. Cuidado com isso. Cuidado com a idealização sobre os filhos. Tem pais que não puderam realizar o que queriam, então eles agora idealizam sobre os filhos e impõem sobre os filhos. Eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado. Eu sou médica, meu filho tem que ser médico. E assim nós impomos quando às vezes o filho de um médico vai ser um advogado. Ou o filho ou a filha de uma empresária vai ser uma missionária. Deus tem um chamado diferente para cada um de nós e devemos ter essa sensibilidade. Considere o que Deus tem para cada um. Respeite a pessoa como pessoa e o que Deus tem para ela. Seja apenas um canalizador, uma via. Lembre-se, você nunca é a fonte. Você não determina o destino de ninguém. Você apenas é um canal de Deus para que o propósito dele se cumpra na vida dessa pessoa, da qual você está sendo um instrumento de bênção. Aqui no caso, Zacarias e Isabel, na vida de João. Eu tenho um exemplo da minha filha Débora. Quando ela era bem pequena, ela já começava a sentar na cadeirinha e para comer, naquelas cadeirinhas de criança. Então eu peguei uma colherzinha, que eu estava raspando uma maçã, e levei até ela e disse para ela, pega essa colherzinha. Ela estava aprendendo a falar. Então eu coloquei para que ela fosse com a mão esquerda, porque eu sou canhoto. E de repente eu pensei nisso, espera, eu não posso determinar que ela seja canhota, da mão esquerda,
Então eu coloquei a colherzinha sobre a mesa e disse para ela, você pode pegar essa colherzinha? Ela foi com a mão direita sobre a colherzinha e pegou. Ali Deus me ensinou algo. Débora será diferente de você. Eu tenho um chamado para a vida dela. Eu tenho um propósito que será diferente da mãe. É diferente porque ela é única. Eu a fiz com um propósito. E você e a mãe dela serão canais de bênção, de instrução para que ela se torne o que eu quero que ela seja. Você está entendendo isso? É dessa forma que Zacarias e Isabel estavam cuidando nesse sentido de João. O verso 62. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Olha só, perguntaram por acenos. Isso me chama atenção. Alguns pensam que ele não podia falar, e de fato não, porque ele ainda estava mudo. Mas por que acenos? Aqui fica claro que Zacarias não apenas ficou mudo, mas também surdo. Isso fica claro aqui no texto. Eles tinham que fazer sinais para que Zacarias pudesse entender. Então tem essa possibilidade de que ele também por um tempo ficou surdo. Veja que uma limitação pode nos levar a outra. Tudo por causa que ele duvidou do que Deus tinha falado para ele lá atrás. Agora, isso é uma lição para nós, tá certo? Tome cuidado com a incredulidade, para que não paralise em você funções importantes de comunicação, de tatos, de sensibilidade para com as coisas do Senhor. Verso 63. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Eu faço sempre uma brincadeira quando eu chego aqui. É o segundo tablet que vejo nas Escrituras. Esse assunto de tablets é algo tão antigo, porque o primeiro tablet foram as tábuas da lei que Deus deu a Moisés. E agora estamos vendo o tablet do Novo Testamento. Ele escreveu numa tabuinha. Muito bem, e o nome dele seria João. Louvado seja Deus. Quando os pais reconhecem o chamado e a vocação dos filhos. Sabe, aqui eu quero dizer algo muito importante. Lembro-me de Salmo 127, verso 3 ao 5. Pai, você que é mãe, até mesmo você que é filho, entenda muito bem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. São flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando plantear com os inimigos à porta. Queridos, aqui eu vejo algo importante. Os filhos não são dos pais, são heranças do Senhor. É do Senhor. Deus confiou a nós, os filhos, por um tempo. Eles precisam ser instruídos no caminho do Senhor. São como os flechas, os pais. São como guerreiros. Essa aljava, esse ambiente, o lar, essa proteção, esse amor. A flecha precisa de um arco. O arco fala de estrutura, de segurança, de firmeza, de disciplina sobre os filhos. Louvado seja Deus. E o guerreiro então toma essa flecha, que é o filho. Agora, o alvo. Qual é o alvo? O alvo é o propósito. Mas de quem? Dos pais? Eu quero que meu filho seja isso. Não. Dos filhos? Eu quero ser isso. Não. O alvo é do Senhor. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. Olha que coisa mais linda que encontramos aqui em Salmo 127. E Zacarias tinha entendido muito bem com Isabel. O nome dele será João. Todos ficaram admirados com essa postura dos pais. Eu quero fazer um chamado aos pais nesse devocional. É muito importante que você tenha esses cuidados de aljava, de flecha, de guerreiro, de propósito, de meta, de alvo, de herança. Por favor, pense nisso. Você está nas tuas mãos foram confiadas vidas que são teus filhos, eles são do Senhor. Assuma a tua posição como pai, assuma a tua posição como mãe. Louvado seja Deus. Verso 64, imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Aqui ele volta a louvar a Deus. A boca foi solta, ele conseguiu outra vez a se comunicar. Verso 65, sucedeu que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor
e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Sabe, quando a língua de Zacarias foi solta, o temor de Deus veio sobre as pessoas. A comunicação entre céus e terra deve produzir temor em nós e em todos que nos rodeiam, de ver as maravilhas do Senhor em nossas vidas. E concluindo, versículo 66, todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: quem virá ser, pois, este menino? Uau! Glória a Deus! Imagina a forma, tudo como aconteceu, os pais de idade, a mãe estéril, um menino com um nome diferente, quem ele vai ser? Quando nós olhamos as nossas crianças, eu olho no culto as nossas crianças, eu sempre tenho esse costume, diante do momento missionário, antes de que aconteça isso, as crianças têm que estar lá, para elas presenciarem o momento missionário. De repente Deus vai levar crianças da nossa igreja para as nações. De repente Deus vai fazer de uma criança nossa que estamos orando e na escola bíblica dominical ou no lar com os pais, se tornará um ministro, se tornará um governador, se tornará um presidente, se tornará uma pessoa que vai ser de grande bênção para muitas pessoas. Quem virá a ser, pois, este menino? Se você é pai e mãe, pergunte: quem vai ser este menino? Se você é um filho, isso sim eu sei que você é, pergunte: aquele menino que projetavam sobre ele se tornou esse menino? Palavras que falaram sobre ele. Pense hoje você como adulto, e a mão do Senhor estava com ele. Aqui tem tanto para falar sobre a mão do Senhor, mas eu paro por aqui. Deixo esse devocional um pouco mais extenso, porque realmente é quase impossível ficar em um resumo diante de uma riqueza tão grande quanto ao nascimento de João Batista. Que as lições de hoje, desse devocional, sejam de bênção para você, começando com o cumprimento da promessa, aleluia, com alegrar-se com os que se alegram, com consagrar nossos filhos ao Senhor, com entender que cada um tem um chamado e nós somos apenas canais de bênção. Louvado seja Deus, com entender que quando o milagre acontece, a comunicação volta a fluir e as pessoas ao nosso redor, elas temem ao Senhor, se convertem ao Senhor. Quem será essa criança? Quem será e quem é você? A mão do Senhor estava sobre João. E a minha oração é que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Deus te abençoe.